O ano era 1692. Um vento frio soprava em Salem, uma pequena vila em Massachusetts. Os puritanos, pessoas profundamente religiosas, construíram uma vida difícil nesta nova terra. Eles acreditavam em Deus, no diabo e na constante batalha entre o bem e o mal. Mal sabiam eles que uma tempestade de medo e suspeita estava prestes a explodir, manchando para sempre as páginas da história. Esta é a história dos julgamentos das bruxas de Salem, um capítulo sombrio da história humana. A vida em Salem girava em torno da igreja, um lugar de consolo e orientação. À sua frente estava o reverendo Samuel Parris, um homem severo com uma presença imponente. Mas mesmo dentro das paredes de sua própria casa, sombras espreitavam. A filha do reverendo, Abigail, e sua prima, Elizabeth, começaram a apresentar um comportamento estranho. Elas contorciam seus corpos, emitiam sons estranhos e tinham ataques de gritos. O médico, perplexo, não encontrou explicação médica para o sofrimento delas. O medo, como um nevoeiro denso, tomou conta dos corações dos moradores. Sussurros de bruxaria se espalharam como fogo em palha seca. O diabo, eles acreditavam, estava entre eles, usando almas inocentes como suas marionetes. Seu mundo rígido, construído sobre fé e obediência, começou a desmoronar como um castelo de cartas. A culpa recaiu sobre 3 mulheres: Tituba, uma escrava, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma pária. Essas mulheres, já marginalizadas e vulneráveis, tornaram-se bodes expiatórios fáceis para uma comunidade desesperada por respostas, como um barco à deriva em busca de um farol. Suas confissões, extraídas sob coação e alimentadas pela promessa de clemência, só aumentaram o fogo, como jogar gasolina em uma fogueira. As linhas entre a verdade e a ficção se confundiram, e os julgamentos das bruxas de Salem começaram como um pesadelo que ninguém conseguia acordar. A cada dia que passava, a histeria se intensificava, como uma panela de pressão prestes a explodir. Mais e mais pessoas, movidas pelo medo e paranoia, se apresentaram com acusações como se estivessem possuídas por uma força maligna. Vizinhos se voltavam contra vizinhos, amigos contra amigos, até mesmo membros da família uns contra os outros, como lobos famintos disputando um pedaço de carne. Ninguém estava seguro das garras implacáveis da suspeita. Era como se a própria sombra os denunciasse. As acusações eram frequentemente baseadas em evidências frágeis, alimentadas por vinganças pessoais, rancores antigos e o desejo de desviar as suspeitas, como um jogo de telefone sem fio, onde a verdade se perdia a cada sussurro. Os acusados, despojados de sua dignidade e direitos, enfrentavam uma escolha impossível: confessar um crime que não cometeram ou manter sua inocência e enfrentar as consequências, como um peixe fora d'água lutando para respirar. Evidência espectral, uma casa de espelhos, onde a realidade se distorcia e a verdade se perdia. O tribunal, presidido por magistrados cegos pelo medo e fervor religioso, se apoiava no que chamavam de evidência espectral. Isso significava que os acusadores alegavam ver os espíritos ou aparições dos acusados os atacando, como se fossem fantasmas vingativos. Tal evidência, impossível de verificar ou refutar, condenou inúmeras almas inocentes como um raio caindo 2 vezes no mesmo lugar. Os acusados eram submetidos a exames humilhantes e frequentemente torturantes, em busca de sinais da marca do diabo, como se a dor pudesse purificar suas almas. Seus apelos por razão e justiça caíam em ouvidos surdos, como sementes jogadas em terra infértil. Os juízes, convencidos de sua própria retidão, fecharam os olhos para a verdade, como se a justiça fosse uma mera ilusão. A razão prevalece. Mas a que custo? Como juntar os cacos de um espelho quebrado?
À medida que os julgamentos saíam do controle, alguns indivíduos corajosos começaram a questionar a validade das acusações e os métodos do tribunal, como quem enfrenta um gigante adormecido. Entre eles estavam o governador William Phipps e Increase Mather, o presidente do Harvard College, vozes dissonantes em meio à sinfonia da loucura. Chocados com as injustiças que se desenrolavam em Salem, eles intervieram, exigindo um padrão mais alto de evidência e um devido processo legal, como um dique tentando conter a fúria do mar. Suas ações, movidas pela razão e um senso de justiça, ajudaram a conter a onda de acusações, como a chuva que apaga um incêndio devastador. Finalmente, após meses de loucura, os julgamentos das bruxas de Salem chegaram ao fim, deixando cicatrizes profundas na alma daquela comunidade. Ecos de Salem. Um aviso do passado. As feridas podem cicatrizar, mas as marcas permanecem. O legado dos julgamentos das bruxas de Salem é um lembrete arrepiante dos perigos da histeria em massa, poder desenfreado e a fragilidade da justiça, como um fantasma que nos assombra até hoje. Serve como um alerta severo da história, nos incentivando a aprender com os erros do passado, para que não repitamos as mesmas tragédias. As sombras de Salem ainda persistem, lembrando-nos de que o medo e a ignorância podem envenenar até as mentes mais racionais, como um vírus que se espalha sorrateiramente. É nosso dever lembrar das vítimas, aprender com seu sofrimento e garantir que tal farsa nunca mais aconteça, como uma promessa que fazemos aos que se foram. Que os ecos de Salem sirvam como um farol, guiando-nos para um futuro onde a razão, a justiça e a compaixão prevaleçam, como estrelas que iluminam a noite escura.